Boa noite, guerreiros da anatomia. Meu nome é Matheus Fernandes, sou acadêmico de medicina do 4º ano da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu vou conversar com vocês agora de um assunto extremamente importante, a sístole ventricular, uma parte essencial do ciclo cardíaco junto com a diástole, e que se não fosse isso, ninguém estaria vivo agora. Antes de começar, só para ter alguma ideia, quando na nossa vida começa a primeira sístole cardíaca, o primeiro batimento? Na 4ª semana de gestação. Lá quando a gente está um fetinho, um embriãozinho, desenvolvendo, na 4ª semana começa essa belezinha a bater e vai continuar batendo até o final, infelizmente até a gente bater as botas, né? Só para a gente ter uma ideia, boa noite, Hermes. Nosso coração, para quem tem uma média de frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, uma hora, a gente bate, o coração bate 4.800 vezes. Em um dia, 115.200 vezes. Em um ano, 42 milhões de vezes. Se você viver até os 80 anos, seu coração vai ter batido mais de 3 bilhões de vezes. Então tem que respeitar o coração, tem que respeitar a diástole, tem que respeitar a sístole. Então vamos começar. A gente saiu lá da diástole e vamos começar a sístole. Tem dois eventos principais. O primeiro é a contração isovolumétrica. O que vai ser a contração isovolumétrica, pessoal? Basicamente, a gente está lá, aquele momento, terminou a diástole, de acordo com o jogo de pressão que está lá entre as câmaras cardíacas, as válvulas atrioventriculares vão estar fechadas e as válvulas aórticas e pulmonar também, as válvulas semilunares, vão estar fechadas. Por quê? Porque a pressão, a contração ventricular que está ocorrendo é forte o suficiente para manter as válvulas atrioventriculares fechadas, mas a pressão ventricular, o volume sanguíneo ali presente ainda não tem força suficiente para vencer a resistência contra as válvulas semilunares. Então, é uma situação que o volume não se altera, o volume se mantém. Qual é o nome disso? Isovolumétrica. Tem uma contração, só que o volume se mantém. Contração isovolumétrica. Aí o que vai acontecer, pessoal? Vai chegar um momento em que essa pressão vai chegar num ponto, vai passar de um limiar que ela vai ter que ser suficiente para vencer a resistência. Então, vai abrir as válvulas semilunares, as válvulas aórticas e pulmonares, e vai mandar o sangue para a circulação. O ventrículo direito, quando a contração chega no nível suficiente para abrir a válvula pulmonar, vai mandar o sangue para a circulação pulmonar. O ventrículo esquerdo, quando atingir uma pressão suficiente para abrir a válvula aórtica, vai mandar o sangue para a circulação sistêmica. Essa fase, qual que é o nome? Esse sangue está saindo e está sendo ejetado. Ejeção ventricular. Então percebam, a gente vai ter a primeira fase, contrações volumétricas. A gente está contraindo forte o suficiente para manter as válvulas atrioventriculares fechadas, mas ainda não é forte o suficiente para abrir as válvulas semilunares para mandar o sangue para as circulações. E a segunda fase, a ejeção ventricular. A gente alcançou uma força suficiente para abrir as válvulas aórtica e pulmonar e mandar o sangue para as circulações. Esses dois eventos vão constituir a sístole e, junto com a diástole, vão organizar o ciclo cardíaco. E assim, pessoal, acho muito bonitinho vocês viram os conceitos de eletrocardiograma lá atrás. O complexo QRS basicamente vai ser o evento no qual a gente vai encontrar a sístole, que é a despolarização dos ventrículos e a posterior contração deles. Simples demais, né? Belezinha. Com relação a isso, tem alguns conceitos importantes para todo mundo da área da saúde. Vamos lá, para começar. Aquele volume de sangue no começo da sístole é o volume que chegou na diástole, que se manteve até o final da diástole. Qual que é o nome? Volume diastólico final, que é basicamente aquela quantidade de sangue represada nos ventrículos que a gente vai poder usar para começar a sístole. Em cada ventrículo vai comportar aproximadamente 120 ml de sangue. Beleza. Tem esses 120 ml de sangue, a gente vai mandar ele, vai bombear. Qual que é o nome disso? Débito sistólico, pessoal. Débito sistólico vai ser o volume de sangue que a gente manda por contração por ventrículo. Geralmente, aproximadamente, vai ser cerca de 70 ml de sangue por batimento. Por sístole, vai sair 70 ml de sangue. Um débito sistólico, normalmente, de 70 ml. Mas aí tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Olha só. Entrou 120 ml de sangue.
Só que saiu 70 mililitros. E aqueles 50 mililitros que sobraram, o que acontece com eles? Eles ficam dentro dos ventrículos. Ou seja, o nosso coração nunca fica sem sangue. Sempre tem uma reserva de sangue ali. Esse vai ser chamado volume sistólico final. Por quê? Porque é o volume de sangue que sobra no ventrículo no final da sístole. Prosseguindo, esse é um conceito extremamente importante, principalmente para quem tem interesse na área cardiológica. Mas, de modo geral, é vital, literalmente. A fração de ejeção. O que é a fração de ejeção, pessoal? Vai ser uma representação de uma fração ou em porcentagem da quantidade de sangue que o ventrículo consegue mandar daquele volume diastólico final que chegou. Então, basicamente, vai representar para a gente a função cardíaca. Geralmente, a fração de ejeção de uma pessoa normal vai ser acima de 55%. O que isso quer dizer? Do sangue que chegou no final da diástole, cerca de 55% dele vai ser mandado por sístole. Beleza? Quando tem uma alteração importante nessa fração de ejeção, a gente suspeita de outras doenças. Vou citar mais para frente, já trazendo para vocês a insuficiência cardíaca, por exemplo. Fração de ejeção é um conceito muito importante para a gente pensar na insuficiência cardíaca. Além disso, o último conceito importante é o débito cardíaco, pessoal. O que é o débito cardíaco? Ele vai representar para a gente a quantidade de sangue que é enviada pelo nosso coração para a circulação por minuto. Quanto sangue o nosso coração bombeia para a circulação por minuto? Já antecipando para vocês, cerca de 5 litros. E como que a gente calcula essa belezinha? Basicamente, a gente pega o débito sistólico, que é o volume de sangue enviado por sístole, e multiplica pelo quê? Pela frequência cardíaca. Frequência cardíaca nada mais é que a quantidade de sístoles que a gente tem no minuto. Então, fazendo essa multiplicação, essa conta, a gente consegue descobrir facilmente o débito cardíaco. Próximo slide, por favor. O Guilherme tinha citado, e eu vou trazer para vocês, eu deixei no slide, mas eu vou falar de uma forma bem sucinta e resumida para vocês. Mas eu recomendo, para quem tiver interesse, dar uma estudada depois, porque esse diagrama aqui é lindo, extremamente interessante para todo mundo que se interessa por essa belezinha que se chama coração. É o diagrama de Wiggers. Recebe esse nome por causa desse gigante da medicina ali no lado esquerdo, o Dr. Carl J. Wiggers, que há 100 anos trouxe isso para a gente usa até hoje, porque ele representa perfeitamente a mecânica, a eletrofisiologia do nosso coração, entre outras coisas. Vamos ver quais são os conceitos que a gente usa nesse diagrama de Wiggers. Vou falar a linha para vocês do que ela representa. A linha vermelha representa para a gente a pressão na aorta. A linha azul representa para a gente a pressão do ventrículo, a pressão de contração da musculatura ventricular. A linha amarela representa para a gente a pressão de contração da musculatura atrial. A linha roxa ali representa para a gente o volume ventricular, o sangue que está no nosso ventrículo. A linha verde representa a representação gráfica, pessoal, o eletrocardiograma do ciclo cardíaco. E vocês podem ver onda P, complexo QRS, onda T, etc. E por último, em cinza, muito lindo, que o pessoal tinha citado lá atrás para vocês, é o fonocardiograma. O que é isso? É a representação gráfica das bulhas, dos sons cardíacos, que são associados ao fechamento das válvulas cardíacas, que vocês viram lá atrás. Tendo isso em mente, vou começar para vocês utilizando a principal variável, que é a pressão ventricular. Essa pressão ventricular vai estar associada ao ventrículo esquerdo. E quando a gente fala de sístole, vai ser o principal foco de estudo. Vamos lá, começou a sístole ali. Percebam, olha, no começo da linha azul, que está apontado aqui na setinha, está a válvula mitral fechada. Válvula mitral fechou no final da diástole. Começamos a sístole com o quê? Válvula mitral fechada, válvula aórtica fechada também. O que acontece? Percebam que na lateral, a ordenada desse gráfico representa a pressão. A pressão está indo de 0 a 120 milímetros de mercúrio. Não é coincidência que o topo é 120 milímetros de mercúrio, porque 120 milímetros de mercúrio geralmente é a medida ideal da pressão arterial, né?
Mas prosseguindo. Começou, qual que é a primeira fase da sístole, pessoal? Contração isovolumétrica. Está subindo a pressão, só que todas as válvulas estão fechadas. Até a gente chegar nesse pontinho, que a pressão atrial, a pressão ventricular vai estar se aproximando da pressão aórtica, no qual a válvula aórtica vai ser aberta. Por quê? Porque justamente a pressão ventricular superou a pressão aórtica. Então, lembram que o ciclo cardíaco, pessoal, é um jogo de pressão. Quem bate mais forte vence. Então, quando a pressão ventricular supera a pressão aórtica, abre a válvula aórtica e o sangue é ejetado, vai para a circulação. Concluiu isso, quando abriu a válvula aórtica, concluiu a contração isovolumétrica. Começou a ejeção ventricular. A pressão começou a subir, pessoal, até um pico. Mas percebam que depois do pico, a pressão começa a cair. Por quê? Porque o sangue está indo embora. E o volume sanguíneo presente dentro do ventrículo é um fator importante para a pressão ventricular da musculatura ventricular. Então, à medida que o sangue vai indo embora, a musculatura vai relaxando, vai diminuindo a pressão de contração, até chegar um ponto ali no qual a pressão ventricular se equipara e depois fica menor que a pressão aórtica. O que acontece quando isso acontece? A válvula aórtica fecha. A pressão na aorta é maior que a pressão no ventrículo. Opa, fechei a válvula aórtica. Com isso, termina a sístole e começa a diástole, com aquelas fases que o Guilherme brilhantemente passou para vocês. Relaxamento isovolumétrico, o influxo rápido, a diastase, a sístole atrial e por aí vai. Isso se repete continuamente. Aconteceu agora. Seu coração bateu de novo, e continua batendo. Isso aqui que está ali é o que está acontecendo dentro de você, no seu mediastino nesse momento. É a representação do que mantém você vivo. Além disso, quero mostrar para vocês de interessante aqui, eu já citei aquele complexo QRS, né, que ele representa no eletrocardiograma a contração ventricular, a despolarização da musculatura do ventrículo. E lá embaixo, só para comprovar o que vocês viram lá atrás, no fonocardiograma. Percebam que quando a válvula mitral fecha, no final da diástole, início da sístole, a gente tem ali o primeiro som, o 1ST, o first, primeiro som cardíaco ou primeira bulha cardíaca. É o que você escuta na ausculta, o tum, do tum-tá, tum. Agora, o segundo som cardíaco, a segunda bulha cardíaca, vai ser no final da sístole, quando a válvula aórtica e a válvula pulmonar vão estar fechando, o tá, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, esse fechamento dessas válvulas vai estar sendo representado no gráfico do fonocardiograma. Eu recomendo muito que estudem isso depois, quem tiver interesse, manda dúvida no grupo, porque esse gráfico é lindo para compreender a fisiologia e a função cardíaca de modo geral. Próximo slide, por favor. Vamos para a clínica, então, uma doença que eu citei lá atrás para vocês, a insuficiência cardíaca. Pessoal, quando vocês verem insuficiência e o nome de um órgão na frente, insuficiência renal, insuficiência respiratória ou pulmonar, insuficiência hepática, etc. Insuficiência quando o órgão não está sendo suficiente, não está funcionando como deveria estar, não está funcionando direito. Insuficiência cardíaca, coração não está funcionando direito. Se a gente for uma definição mais fisiológica, o coração, a função cardíaca, não está sendo suficiente para suprir as necessidades metabólicas dos nossos tecidos. Não está chegando pelo sangue os nutrientes adequados, como oxigênio, para a função dos tecidos, em razão de algum problema lá na bomba. Existem dois tipos principais, para simplificar, de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca sistólica, à esquerda, e a insuficiência cardíaca diastólica, à direita. Começar com a insuficiência cardíaca sistólica. O que é isso? Basicamente, tem algum problema para mandar o sangue para a circulação. Um problema sistólico. O que é isso? A musculatura ventricular, pessoal, não está funcionando direito. A musculatura ventricular não está bacana. Não está mandando a quantidade de sangue que deveria estar mandando. Ora, se chegou a quantidade de sangue e ele não está conseguindo mandar a quantidade que deveria, está represando sangue ali. Onde a gente vai ver isso? Aí entra aquele conceito que eu trouxe para vocês. A fração de ejeção.
A fração de ejeção vai estar reduzida. Por quê? Está chegando sangue, beleza. Só que não está saindo direito porque a musculatura ventricular, a bomba cardíaca não está bombeando direito para injetar esse sangue. Então ele está ficando lá. Entra sangue, sai pouco sangue. O que acontece? A fração de ejeção cai. Insuficiência cardíaca sistólica. Agora, pessoal, à direita, a gente tem uma insuficiência cardíaca diastólica. Vai ser associada principalmente à diástole. Então o que a gente vai pensar? Vai ter um problema, não é para mandar o sangue na musculatura da bomba para contrair e mandar o sangue para a circulação. O problema é para encher. Na insuficiência cardíaca diastólica, pessoal, está chegando sangue, mas não está chegando a quantidade adequada. Porque algum problema na musculatura cardíaca está deixando menos complacente, não está deixando encher o sangue de maneira adequada. Então, você pode estar até bombeando sangue de boaça. Consegue até bombear, só que não está enchendo direito, porque não está chegando sangue direito. Então o que a gente vai ver? Pode ter uma fração de ejeção normal ou até elevada. Por quê? Porque chega sangue, chega pouco sangue, e manda uma quantidade direito, mas o problema é para encher, não é para mandar para a circulação. Então é uma insuficiência cardíaca diastólica. Insuficiência cardíaca, infelizmente, não tem cura. O tratamento é para retardar a progressão, dificilmente a gente consegue reverter, e em casos muito severos, tem uma opção. Próximo slide, por favor. Que é essa que eu trago para vocês, o transplante cardíaco. Eu não vou me ater muito às técnicas, etc., mas basicamente vai ser um procedimento que a gente vai trocar a bomba cardíaca, musculatura cardíaca. Então, a gente vai estar seccionando o coração do receptor e vai estar colocando lá, suturando o coração de um doador. E não é para curar, a gente não vai curar aquele paciente, mas a gente vai aumentar a qualidade de vida dele, pessoal. Porque insuficiência cardíaca é uma condição muito triste. Próximo slide, por favor. Mas assim, nesse momento, isso é uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês, porque é extremamente interessante. A gente tirou um coração para colocar o outro. Ora, vocês me perguntam, mas não precisa do coração bombeando sangue para a gente estar vivo? Precisa. E se tirou, como é que essa pessoa vai estar tendo um suprimento de sangue arterial, de sangue oxigenado para o corpo? Aí que entra essa máquina, pessoal. A máquina de bypass coração-pulmão. Bypass, quando a gente vê esse termo, na cirurgia de modo geral, vai estar dizendo que alguma coisa está sendo pulada. Bypass coração-pulmão, a gente está pulando o coração e o pulmão do organismo. Como que isso acontece? Vou explicar. Pegou um acesso vascular, tanto na veia cava superior quanto na veia cava inferior, para trazer o sangue venoso para a gente. Esse sangue venoso vai ser conduzido para uma máquina oxigenadora para atacar oxigênio. Por quê? O sangue não está passando pelo pulmão. Então precisa oxigenar de algum modo. Como que a gente oxigena? Com essa máquina, com esse oxigenador. Esse sangue oxigenado vai vir para uma bomba, um motor que vai ter a função do coração, de bombear para a circulação. Após isso, ele vai passar por um filtro. Por quê? Porque está vindo cheio de dióxido de carbono, pessoal. O dióxido de carbono é um gás tóxico, então tem que ter esse filtro para tirar essa concentração de gás e mandar esse sangue com oxigênio, com pouco dióxido de carbono para a circulação. Então você pega um acesso vascular na aorta. Então você está mandando sangue oxigenado para a aorta que vai mandar para o corpo. Beleza. Você tendo essa máquina em mãos, ou melhor, no coração, você consegue estar mantendo por um tempo aquela função do organismo daquele paciente. Próximo slide, por favor. Agora trazendo para vocês, essa é uma tecnologia muito interessante, não vou me ater muito, mas basicamente esse é um coração sendo levado para o transplante numa máquina que chama OCS, Organ Care System. Basicamente ele mantém o órgão vivo com o próprio sangue do doador para levar para o transporte. Essa máquina está pegando sangue do doador, colocando na musculatura ventricular e mantendo a função, porque é mais fisiológico, melhor do que deixar no gelo, como era feito antigamente. Isso foi uma grande revolução para a cirurgia de transplante de órgãos. Caso alguém tenha interesse, eu posso mandar alguns vídeos relativos a isso, relativos ao transplante, nos grupos do WhatsApp. Próximo slide, por favor. Agora, para concluir, no caso clínico de
dor torácica, para fundamentar os conhecimentos que vocês viram até agora. JPS, 65 anos, hipertenso, tabagista, obeso, deu entrada no PS, no pronto-socorro, queixando de dor intensa, contínua por 40 minutos. Começou a 4 horas, em região retroesternal, irradiando para pescoço e braço esquerdo. Ao exame físico, estava taquicárdio, o coração estava mais rápido, taquipneico, aumento da frequência respiratória, uma pressão arterial de 1660 por 110 milímetros de mercúrio. Foi solicitado um eletrocardiograma apresentado abaixo. Vocês não precisam se ater a isso porque não é o objetivo do caso. No laboratório, estava com a CKMB e troponinas elevadas. Já explico o que é isso. Com base nesses dados, qual o mais provável diagnóstico? Então vamos lá. 65 anos, já tem uma idade considerável, hipertenso, tabagista e obeso. Tudo fator de risco para problema cardíaco. Entrou no pronto-socorro com dor intensa, que irradia para o pescoço e braço esquerdo, localizada inicialmente na região retroesternal, atrás do externo. Olha, vocês viram lá atrás alguma coisa parecida com isso, se eu não me engano. E está doendo muito. A pressão arterial elevada, além dos outros parâmetros, e CKMB e troponinas elevadas. O que é CKMB e troponina? CKMB é creatinoquinase e troponina, ambas são proteínas. Se situam principalmente no interior das células, mas em especial em células de musculatura, como a cardíaca, por exemplo. Essas proteínas geralmente estão dentro das células. Então, quando aumenta na circulação, o que a gente suspeita? Deu algum problema com as células, teve uma injúria celular, teve uma lesão celular nessas células que extravasou essas proteínas para a circulação. Então, a gente suspeita de algum problema cardíaco, alguma lesão cardíaca. Com base nesses dados apresentados, vocês estão lá conduzindo esse caso. Qual que é o diagnóstico que vocês darem possível? Eu vou dar 15 segundinhos para quem querer tentar responder no chat e eu já trago a resposta para vocês, a resolução do caso. Voltando, pessoal, a resposta é um IAM, um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Bem, essa característica da dor é bem característica, né? Começar num ponto irradiar, vocês viram a questão da dor irradiada lá atrás. Essa duração da dor, 40 minutos, é significante, a gente já associa com isso. E ao exame físico, paciente taquicárdico, taquipneico, a PA elevada. Por quê, pessoal? Porque ele está sofrendo uma dor do caramba. Dói demais no ataque cardíaco, um infarto dói demais. Quando você sente uma dor, isso você pode fazer o experimento agora. Vai lá e bate com o seu dedinho na quina do sofá, da cama, sua frequência cardíaca aumenta, sua frequência respiratória aumenta, sua pressão arterial aumenta, porque é uma resposta do seu organismo à dor. A CKMB e a troponina elevada é um exames laboratoriais que a gente pede muito para diagnosticar isso, porque eles representam de uma forma bastante fidedigna uma lesão no coração. Vocês não precisam saber disso, não é o objetivo da aula, mas nesse ECG que está aí embaixo, ele está representando para a gente uma alteração no segmento ST do eletrocardiograma. A gente chama de elevação do segmento ST. Ele é também um dado importante para a gente diagnosticar um infarto. Com isso a gente conclui a aula. Agradeço a todos demais pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá nos grupos. E desejo a todos um ótimo dia amanhã, aquele dia que comemora aquela pessoa pelo qual seu coração tem uma sístole mais intensa. Boa noite a todos e até a próxima.